Smart Data Talks, o podcast mais data-driven que você já ouviu. Embarque no nosso foguete de ideias para transformar dados em inteligência. Na visão das farmácias brasileiras, o cenário econômico representa o principal entrave para o crescimento dos negócios em 2023. Segundo a enquete de 2022 do Panorama Farmacêutico, 39% dos assinantes do portal enxergam esse fator como o maior desafio do ano. Esse ambiente de incerteza na economia é, de fato, um dos principais entraves. Porém, se encararmos esse desafio como uma oportunidade, um dos caminhos obrigatórios para o varejo farmacêutico passa pela diversificação do mix de produtos, pelo cuidado redobrado com a gestão da cadeia de suprimentos, pelo investimento, por exemplo, em uma jornada omnichannel, com integração de APIs, novas métricas, contemplando e-commerce, aplicativos, compra online, retiro na loja, vice-versa, assinatura de medicamentos, novos métodos de pagamento e muito mais que eu poderia ficar aqui no por muito mais tempo. Mas o remédio para essa indústria, de fato, acaba sendo tecnológico e também uma reformulação aí de cultura empresarial, sem efeitos colaterais adversos e muitos benefícios. Porém, ele pode ter um gosto um tanto amargo para quem não estiver pronto para as mudanças. E quando eu digo quem, não é só profissionais, também estou falando de empresas. Por isso, hoje, a nossa convidada do Smart Data Talks é uma executiva e tanto. E eu digo o e tanto porque ela não é nada convencional. Ela é apaixonada por artes plásticas, tem um lado artístico muito forte, que ajuda a trazer mais criatividade para o seu trabalho e para as suas decisões de negócio. Ela tem uma trajetória muito bacana pelo mercado financeiro, em empresas como Bela Vista Investimentos, Endeavor, Pico Venture Partners. E ela também é super ligada em esportes, que a trazem para o momento presente, como uma boa pessoa agitada. Ela faz yoga, tênis e dança. Ela ama viagens e é head de novos negócios e Open Innovation na Raia Drogasil. Eu converso com a Juliana Oizerovici. Pode entrar, Ju. Deixa eu abrir aqui para você. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Ai, que ótimo, Ju. É um prazer te receber aqui também no Smart Data Talks. Nosso papo de hoje vai falar também muito de empreendedorismo. Para quem chegou agora, é importante também que, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, vocês sigam o canal, curtam, digam pra gente o que acharam do episódio. Se você estiver nos escutando pelo Spotify, responde lá a pergunta que a gente deixou no episódio. E pelo Google Podcast, obviamente, fica à vontade para curtir, dar as suas 5 estrelinhas pra gente. Mas vamos pro papo, que é o que interessa. A gente quer saber o que a Juliana tem para nos contar, né? Ju, apesar da cereja do bolo da nossa conversa, como eu estava falando, ser de fato a tua experiência com inovação em varejo de farmácia, eu não tenho como não passar pela sua história de carreira, que não é nada comum, como eu falei. Então conta pra gente, por favor, desmistifica isso, essa tua trajetória no mercado financeiro e como que isso acabou te levando a tirar um sabático diferentão. Foi parar em Israel, ela foi parar na China, em vários países, e hoje a gente te encontra numa cadeira executiva em inovação. Como assim? O que aconteceu? Bom, eu vou voltar lá atrás, né? Quando eu tava a gente precisa desse tempo. Quando eu estava na faculdade, ainda era super convencional ir para mercado financeiro ou consultoria. Então, eu cheguei à conclusão que era mais fácil eu começar minha carreira no mercado financeiro e se eu mudasse de ideia ir para a empresa. E foi o que aconteceu, né? Então, eu comecei minha trajetória no Credit Suisse. E aí eu fui testando, eu falei, putz, não é bem isso, né? Acho que eu quero ir para um ambiente que eu vou aprender mais sobre economia real. Eu fiquei 1 ano no Credit Suisse e aí eu acabei indo para Private Equity, que eu falei, tá, isso é no meio do caminho, porque você ainda está no mercado financeiro, mas é um fundo que olha para empresas que têm um alto potencial de crescimento e onde um fundo que injeta capital consegue gerar valor, trazendo governança e, enfim, um conhecimento de gestão para depois vender essa empresa. E aí eu acabei fazendo esse movimento, né, de ir para Endeavor,
que abriu muito minha cabeça para esse mundo de empreendedorismo, de inovação. Imagino. E eu acho que, na verdade, faz todo sentido, porque quando você passa por private equity e entende todo esse esquema organizacional dessas empresas para poder impulsioná-las, para dar aquele boost, para depois fazer com que elas sejam, enfim, potencialmente tenham um sucesso aí previsto, enfim, uma predição de sucesso, para que elas sejam compradas, faz todo sentido você depois parar na Endeavor, assim, pelo menos para mim, não ficou confusa essa parte. Assim, eu saí de um fundo que lidava muito com o empreendedor, né? Só que a diferença é que a Endeavor fazia um match de empreendedores que estavam numa rede. A Endeavor não seleciona um empreendedor para dar recursos financeiros para ele. Hoje em dia até tem um fundo, mas sim, lá atrás, quando eu estava na Endeavor, sim, para conectar esses empreendedores que eram da rede da Endeavor com mentores que têm um conhecimento, já passaram por N desafios, e aí esses empreendedores estão passando por N desafios que muitos mentores já passaram. Obviamente ninguém tem o caminho das pedras, mas muitos desafios desses mentores são desafios que eles podem falar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso deu certo, isso não deu. E muitas vezes isso encurta caminho, né? Eu não preciso cometer erros que já foram cometidos, cometa novos erros, né? Porque todo mundo vai cometer erros. Pega esse atalho. Exato, pega esse atalho. Então, essa era muito da lógica da Endeavor. E aí eu pensei, putz, eu acho que eu quero experimentar, acho que eu tenho tempo para ir para uma ONG, acho que faz sentido para mim. E foi uma decisão muito acertada, assim, a Endeavor abriu muita porta para mim, abriu muito minha cabeça, eu conheci muita gente lá, e eu amei estar na Endeavor, assim, eu amei, eu tinha que ser uma esponja para absorver todo o conhecimento que eu tinha o tempo todo, eu estava cercada de gente muito boa, assim, tanto pessoas com quem eu trabalhava, quanto os empreendedores, quanto os mentores. Sim. E eu fui fazer... E na Endeavor eu fui desbravar um negócio relativamente novo, que foi criar uma nova fonte de receita para a Endeavor. Então, a Endeavor captava recursos com grandes empresas, com instituições relacionadas ao governo, como o Sebrae e tal, mas não captava com pessoas físicas. Então, grandes empreendedores que já tinham atingido um outro patamar de sucesso e que se relacionavam com a Endeavor, mentorando empreendedores, palestrando nos eventos da Endeavor, mas que não doavam recursos financeiros. E a gente começou a se questionar por que não criar um mecanismo que eles possam fazer um give back financeiro também, né? Isso é tão comum fora do Brasil, o Brasil não tem muita cultura de doação, mas faz muito sentido. Então, eu comecei a criar essa rede de embaixadores da Endeavor, que, enfim, eles eram como uma extensão do conselho, mas eles tinham um papel estratégico para a Endeavor, de dar peso para o nome da Endeavor, por serem pessoas muito importantes para a história do Brasil, né, por terem criado as maiores empresas brasileiras. Para mim foi muito incrível, porque eu criei uma rede de contatos e relacionamentos muito importante. Incrível. Então, financeiramente para a Endeavor também foi muito bom. Então foi um ganha-ganha para todo mundo. E aí, 5 anos depois, quando eu falei, acho que meu ciclo está completo aqui, eu tinha uma vontade muito grande de morar fora, né? E aí eu decidi... E aí eu tinha feito 2 imersões com esses embaixadores em Tel Aviv, para mostrar por que Israel virou The Startup Nation. Então, eu tinha visitado muito startup, muito fundo, ido em instituições governamentais de Israel, em universidades, porque lá, para entender o ecossistema, é importante entender todas essas entidades que trabalham juntas para ter criado um ecossistema tão fértil quanto é o de Israel. Então eu falei, nossa, que lugar especial, eu tinha amado a cidade também.
E aí eu falei, quer saber, eu vou morar um tempo em Tel Aviv. Eu tinha dúvida se eu fazia um MBA ou algo do gênero, e eu falei, não, acho que vai ser mais legal eu fazer algo prático, né? Mesmo porque eu fiz administração na GV, achei que não fazia tanto sentido eu ir fazer mais um curso parecido com o de administração, e eu queria morar num lugar mais exótico, diferente. E também foi uma decisão bem acertada, porque, enfim, eu fui trabalhar num fundo de venture capital israelense, então eu estava muito em contato com a cultura local, que é o que eu queria, né? E muito em contato com o ecossistema. Eu olhei muita startup, e lá foi muito especial, porque lá tem muita startup de deep technology, assim, é muito diferente de tudo que tem no Vale do Silício, que é muita inovação em modelo de negócios, onde tem um mercado muito grande, então tem muito espaço para você inovar desse jeito. Em Israel, você tem muito empreendedor que vem do exército, que teve um treinamento de outros tipos de tecnologia e que adaptam essas tecnologias para o mundo civil. E aí são tecnologias... Para desafios do dia a dia de gente como a gente, quase, né? Exato, assim, muito legal. E aí muita tecnologia baseada em inteligência artificial, muito complexas. E aí, assim, eu saía de muita reunião e eu falava, gente, o que está acontecendo aqui? Alguém faz uma tecla... Eu tô imaginando isso, né? Porque a tua vivência era outra. Imagina, assim, o desafio de se adequar, às vezes até a terminologia, em outra língua, enfim. Super complicado. Mas muito, muito legal, muito. E aí, enquanto eu estava lá em Tel Aviv, um dos embaixadores da Endeavor, que é um dos fundadores da Raya Drogasil, me chamou e falou, olha, a gente está com um desafio aqui na Raya Drogasil de entender qual que é o futuro da farmácia, porque a gente conselho começou a entender que não é continuar abrindo loja sem parar, que foi o que nos levou a crescer absurdamente nos últimos quase 10 anos, e não é o que vai fazer a gente dar o próximo grande salto de crescimento. E para entender o que a gente quer fazer uma imersão nos principais polos de tecnologia esse ano, e a gente quer começar por Israel. Você nos ajudaria a entender como grandes empresas estão inovando, e a gente entende que a farmácia está muito ligada à saúde, e que a gente tem que entender a transformação de saúde para entender como que isso se aplica à farmácia, porque a farmácia tem um DNA de saúde, né? Então, e se você pensar, há 30 anos atrás, você ia na farmácia antes de ir no seu médico, e o farmacêutico tinha um papel muito importante nesse pré-diagnóstico, e ele fazia essa triagem da pessoa ir ou não para um pronto-socorro ou falar com o seu médico. Hoje em dia, eu acho que se a gente pensar em quem que remonta um pouco essa tradição, a gente poderia citar aqui, enfim, sem querer falar de concorrente, mas já falando, a gente poderia citar, por exemplo, que não é um concorrente exatamente direto, né, porque não vende medicamento, é a Granado. Ela tem essa proposta assim, de talvez remontar essa ideia da estética assim, do farmacêutico como sendo esse com quem a gente pode contar, mas ela foi muito para um lado mais da estética, né? Do cuidado pessoal, skincare, foi para esse lado da beleza, muito menos para o lado exatamente assim, de manipulação, de medicamentos, é outra coisa. Mas eu acho que a Granado tem essa aura assim dessa coisa dessa estética antiga, vintage quase, relacionada à farmácia, como esse lugar que a gente busca se cuidar, só que muito mais pro lado da beleza. Então talvez seria esse resgate, só que pro lado da saúde. Sim, é um pouco parecido. Enfim, é um pouco parecido, sim. E no fim, acho que cada vez mais a concorrência da farmácia, e principalmente da Raya Drogasil, que é líder de mercados, então cada vez mais a concorrência da Raya Drogasil são outras farmácias,
e outros negócios que estão olhando para a saúde, né? Para o futuro da saúde. Então, eles queriam estudar a saúde. E aí, eu tinha acabado de olhar para algumas empresas de saúde em Israel e tinha aprendido que lá o sistema de saúde nasceu há 80 anos, junto com o país, e que eles construíram uma base de dados única. Que é o único lugar no mundo que isso aconteceu. Em todos os lugares do mundo, você tem bases de dados fragmentadas. E aí essas bases de dados se conversam. É um dos grandes problemas de saúde no mundo. E aí você tem base de dados fragmentada, então você não consegue ter uma visão holística da sua saúde. Então lá você entra em qualquer hospital no país, né, qualquer HMO, e um médico que nunca te viu na vida consegue ter acesso a todo o seu histórico, a sua árvore genealógica, todas as suas tendências de saúde, a sua genética, consegue fazer um diagnóstico muito rápido e assertivo. Isso vale ouro. Então, e o governo disponibilizou essa base de dados para o empreendedor que quer empreender e inovar dentro de saúde. Então, eles têm um ecossistema de saúde muito rico. E aí, eles falaram assim, a gente quer começar por Israel. Então, eu acabei montando a primeira imersão da Raia Drogasil para olhar multinacionais e empresas globais que estão lá, sediadas lá, fazendo inovação de maneiras diferentes. Você tem mais de 300 empresas fazendo isso lá. E depois, startups e especialistas em saúde. Foi muito legal. E aí eu acabei acompanhando isso e me envolvendo com esse projeto na China, no Vale do Silício e aqui no Brasil. E aí eu voltei de Israel em agosto de 2019 e fui trabalhar na Raia Drogasil para desenvolver esse projeto de saúde. E aí isso virou uma startup, um ecossistema de saúde chamado Vitati. E aí essa é a minha história até eu chegar na Raia Drogasil. Que caminhada inusitada, assim. E o legal foi que, na verdade, essa tua vibe aí, kids dos anos 90 vão saber do que eu estou falando. Meus contemporâneos milênios vão saber do que eu estou falando. Porque isso é muito um espírito de Dora Aventureira. Quem não viu esse desenho, procura no Google que vocês vão ver no que a Dora se metia. Inclusive, teve até o live action aí, polêmico, que lançou. Mas isso é muito um espírito, assim, de Dora Aventureira mesmo, assim, curiosa, de querer ir atrás, enfim. E acho que mais do que querer ir atrás e ser curiosa, tem uma certa, ou talvez muita dose de coragem nas tuas escolhas, assim, pelo menos pelo que você está trazendo. Mas acabou que isso te levou... falando que eu dou trabalho, que eu fico arranjando sarna para me coçar. Tá tudo bem, aí eu falo assim, agora você vai arranjar outra história. Aí eu falo, mãe, sim, é assim que tem que ser, porque senão eu vou ficar na mesmice. Muito bom, muito bom. Não, eu percebo muito isso na tua trajetória. E percebo muito também que você acabou, não sei se foi um certo chamado, ou se a tua trajetória te levou a isso, mas você, assim, posso dizer que se tornou uma defensora, não sei, talvez uma entusiasta, assim, do empreendedorismo como um todo, né? E de iniciativas empreendedoras, muito por tudo que você viveu e que fez os teus olhos brilharem, assim. E aí eu queria que você contasse também um pouco mais sobre essa tua volta aí para o Brasil, aí já na Raia Drogasil, como essa tua trajetória com empreendedorismo e inovação te ajudaram, assim, nesse segundo momento, assim, da tua carreira, já retornando, já com outras atribuições, outras responsabilidades, né, mais experiência que você já tinha. Você já chegou assumindo esse cargo de head? Como é que foi isso? Tá. Desde que eu fui para Endeavor, eu passei a entender... Na verdade, assim, já no fundo de private equity eu já trabalhava com empreendedor, né? Mas quando eu fui para Endeavor,
eu comecei a entender qual era a causa por trás do empreendedorismo, né? No fim do dia, é literalmente uma causa, né? Porque no Brasil, tudo vai contra o empreendedor. O empreendedor, se você pensar o empresário, né, como isso era visto, era o vilão de novela, era o bandido. O empreendedor tem uma imagem muito ruim no Brasil. Mas se você pensar, o empreendedor é quem causa de verdade o desenvolvimento de um país, né? Porque é ele que está lá gerando emprego, gerando renda, que faz a economia se movimentar. Então, sim, eu sou uma super defensora de empreendedorismo. Eu acho que é isso que, de fato, movimenta um país e faz um país se desenvolver. Então, eu sou uma assídua defensora de empreendedorismo. E quando eu voltei de Israel, eu fui para Arraial Drogasil e a gente começou a entender tudo que a gente tinha visto e entendemos todas as tendências que estavam acontecendo dentro do setor de saúde e começamos a entender como que a farmácia se encaixava dentro disso. E aí, a gente falou, tá, eu acho que a gente precisa fazer um pouco de transição do varejo farmacêutico para serviço de saúde e resgatar um pouco da essência da farmácia, resgatando o papel do farmacêutico, obviamente com muita tecnologia, né? Porque hoje em dia você tem tanto device, tanta coisa que você consegue fazer fora de um ambiente de alta complexidade, né? Descentralizando o hospital da saúde e usando farmácia, usando outros ambientes relacionados à saúde para fazer testes rápidos, outros exames, vacinas, coisas que você pode fazer num ambiente que é do lado da sua casa, de uma forma muito mais rápida, convencional, a um custo baixo, trazendo muito mais conveniência para as pessoas no dia a dia. Então, a gente foi muito mais para essa tese de, lógico, continuar no varejo farmacêutico, mas fazer essa transição dos serviços de saúde. E aí a gente montou a Habitat, que é um ecossistema de produto, serviço e conteúdo de saúde, como eu falei, digital, nesse primeiro momento, onde a gente oferece jornadas de saúde para manter as pessoas saudáveis. Então, muito no âmbito de promoção e prevenção de saúde. E aí, sempre centrado nesse âmbito de prevenção, que engloba 4 grandes pilares, que é alimentação, exercício físico, saúde mental e sono. Se você conseguir controlar esses 4 pilares, a chance de você adoecer é muito menor. E aí, se mantendo saudável, você consegue, enfim, minimizar vários problemas que hoje são uma bomba relógio para o sistema, né? Tanto os custos de saúde, quanto a capacidade de um SUS, por exemplo. Se você pensar em tudo isso, o sistema não aguenta daqui a pouco, porque as pessoas não cuidando delas mesmas estão ficando muito mais doentes, o custo de saúde vai explodir, e isso tudo é uma bomba relógio. Então, o sistema mesmo colapsa, né? O sistema colapsa. Então, a gente entendeu que a farmácia precisava se antecipar. A Arraial Drogasil, como pioneira, quis se antecipar e se autodisruptar, né? Ser um player a fazer isso primeiro. Você precisa de muita maturidade para fazer isso, principalmente quando você é uma empresa que está surfando uma onda de sucesso. Você parar, olhar para dentro e falar, quero me reinventar num momento que você está muito bem, não é trivial.
Mas E tem tudo a ver com a tua trajetória, né, Ju? Porque vários momentos em que você já estava bem, como você mesmo falou que a sua mãe até te provocava nesse sentido, você resolvia se mexer. Então talvez não tenha sido, assim, uma coisa tão... Assim, o desafio é grande, obviamente. A gente não está falando de decisões pessoais, a gente está falando aí de uma decisão de empresa que vai envolver muita coisa, vai envolver não só custos, mas outras pessoas, vai envolver decisões de negócio que podem levar a, enfim, ao sucesso, a novas oportunidades, mas também a uma falência possível, assim, a perdas grandiosas de dinheiro. Então, assim, com certeza é uma decisão muito grande, mas eu acho que talvez não tenha sido algo tão, assim, difícil, talvez, em termos, assim, de startar para você. Assim, não sei, tô jogando, tô provocando aqui. Para mim, o projeto foi muito óbvio, até porque é um projeto que, se der certo, a Raia Drogasil tem ativos muito poderosos para dar acesso à saúde a milhões de pessoas, né? Então você tem 2.700 lojas, 50 milhões de clientes cadastrados, uma força de venda de 50 mil pessoas. Então, imagina essa força toda ainda proporcionando e fornecendo serviços de saúde a um preço acessível para pessoas que hoje dependem de um SUS. E você tem um sistema completamente engargalado que não consegue dar vazão à demanda. É um game changer, né? Então, é muito poderoso isso. Então, o projeto, para mim, foi muito óbvio, muito disruptivo. Era um negócio super disruptivo, inovador e transformador. E para a empresa também, né? Você começar um projeto de tecnologia e saúde dentro de uma empresa de varejo forte em distribuição não é nada óbvio, né? Então, a empresa super precisou criar outros mecanismos para trazer novos capabilities para dentro de casa. Perfeito. Nossa, não deve ter sido fácil mesmo, assim. Você considera que esse projeto que você tocou e ainda toca na Raia Drogasil, que a gente pode chamá-lo de uma transformação digital, assim, de fato? Ou você daria outro nome para ele? Como é que foi, assim, essa estruturação? Não é um projeto de transformação digital, são coisas diferentes, né? É um projeto, acho que tanto transformação digital quanto esse projeto são projetos de inovação. Agora, se você pegar o conceito de inovação da McKinsey, você tem 3 horizontes de inovação. O horizonte 1, que é inovação no core de um negócio. O horizonte 2, que é inovação na adjacência de um negócio. E horizonte 3, que é inovação disruptiva. Transformação digital é você digitalizar um negócio que já existe. Então, é o H1. A Vitat é um negócio totalmente disruptivo. Você está fazendo um negócio de saúde e tecnologia num negócio de varejo, distribuição e varejo. Então, é totalmente H3. É um negócio de transformação. Ponto, não transformação digital. A Drogasil tem um outro braço que começou a fazer transformação digital em 2018, que trabalha na jornada do consumidor que vai comprar medicamento, que vai comprar bens de consumo na farmácia. Então, vai melhorar a entrega, vai melhorar a jornada do consumidor dentro da loja, vai melhorar o aplicativo, tudo que tange a farmácia como ela é hoje. E aí você tem uma outra parte, que é o que eu construí no último ano e meio, que é a parte de inovação aberta, que é como que eu entendo todos os desafios, tanto de a Vitat, que é o ecossistema que a gente montou de saúde, quanto de todas as áreas de negócios da Raia Drogasil, de varejo mesmo, expansão, ESG, operações de varejo e etc., né, jurídico, todas as áreas core, e começo a entender como eu abro a empresa para o ecossistema e começo a trazer startups
para resolverem esses desafios. É o que a gente chama de Open Innovation. E começa a fomentar esses novos negócios dentro da empresa. E aí, muito para abrir a empresa mesmo para o ecossistema e trazer inovação para dentro de casa. Então, no último ano e meio, a gente montou a área de Open Innovation dentro da empresa. E aí, tanto para a Vitat quanto para Raia Drogasil Varejo mesmo. Então, e aí eu exerci um papel mais executivo, né, mais tradicional nesse último ano e meio. Até então, na Vitat, eu estava intraempreendendo, eu estava montando praticamente um negócio novo do zero, assim, montando time, montando plano de negócios, entendendo outras startups que a gente poderia comprar para trazer esses novos capabilities para dentro de casa. Então, foi um negócio muito pioneiro que a gente montou do zero. Nesse último ano e meio, eu passei por uma função totalmente executiva. E realmente, assim, acho que se a gente pensar realmente nessas pesquisas todas que têm saído, né, enfim, a gente pode citar aí a McKinsey, Gartner, a Globant, entre tantas outras empresas, elas, de fato, corroboram essa necessidade de inovação nas empresas, independente do segmento, mas, enfim, a gente está falando de varejo e farmácia, mas também pensando ofertas e comunicações mais personalizadas, segmentadas, digitais. E queria te perguntar, eu acho que eu já sei a tua resposta, mas queria te perguntar, obviamente, qual o desafio que foi mais, talvez assim, eu ia falar desafiador, mas assim, o que foi mais perrengue, vamos colocar em termos assim, práticos, o que foi mais perrengue, talvez, nesse processo de condução dessa transformação da empresa, desse processo de inovação, de disrupção, de autodisrupção também. Você teve mais problemas, você encarou mais problemas quando o assunto foi tecnologia, implementação, ou você encarou mais problemas quando a questão foi cultura empresarial, time? Eu acho que tiveram duas coisas. A cultura, então é sempre difícil você inovar quando você está falando de uma empresa centenária, onde tem pessoas que estão lá há 10, 15, 20, 30 anos fazendo coisas de um modo, e aí você fala, tá, agora a gente quer trazer coisas novas, para de fazer o que você está fazendo há tantos anos e vem olhar para essa coisa que vai te trazer produtividade, eficiência, vai mudar o jeito que você está fazendo algo há tantos anos. Então, você precisa vir com muito cuidado, explicando para a pessoa por que isso é importante, por que isso vai ajudar ela e não ameaçar, atrapalhar, por que isso é importante. Então, a cultura é super desafiadora. Então, e a primeira coisa que a gente fez, né, tangenciar a cultura. E depois, o mais desafiador foi burocracia. Como conseguir fazer as coisas de uma maneira ágil, sem quebrar todas as regras e assim, respeitando que você está trabalhando dentro de uma empresa tão grande, mas conseguindo fazer as coisas acontecerem. Se você também respeitar tudo, você vai conseguir testar uma solução de 3 meses, demorando 4 meses para implementar essa solução. E aí você fala, gente, quando você viu, passou mais de 6 meses e eu tô nadando e, sei lá, vou morrer na praia, muito provável. Não consegui pagar o negócio, não consegui cadastrar aquele fornecedor, não consegui fazer coisas básicas, porque tudo trava, não dá. Então, assim, você tem que achar um caminho para facilitar a sua vida dentro da empresa e entender que, eu quero testar um negócio. Muito provável que nem vai contratar isso, porque sei lá se vai dar certo ou não. Se der certo, beleza, aí sim tem que ter um contrato mais parrudo, aí sim tem que ter uma análise de fornecedor muito mais parruda, mas até então, vou testar isso 3 meses para ver se essa solução de fato gera valor. Então eu não posso demorar 3 meses para testar algo 3 meses. Perfeito. Então, acho que esses foram os 2 maiores desafios, assim.
Faz todo sentido. Eu vou fazer uma outra pergunta, resgatando o que você contou no início da nossa conversa, no início do papo, que você falou sobre aquela quase uma realidade distópica, assim, tudo que você viveu em Israel, né, tudo funciona, todo esse ecossistema, né, eu acho que, de fato, parece que a gente está há uns anos na frente por lá, ou talvez algumas décadas, eu ousaria dizer, mas que te impressionou muito essa integração entre as bases de dados, entre esses silos de dados por lá, quando o assunto era saúde. Imagino que em outras verticais, em outras áreas de negócio também isso deva acontecer. Mas queria que você trouxesse um pouco, talvez, um pouco do seu olhar, assim, quando você chegou aqui, e entendendo esse desafio que a gente não vive nesse mundo ideal de organização e dados estruturados, tratados, higienizados. Como foi lidar com isso? Apesar de saber que a Raia Drogasil teria, obviamente, uma base muito robusta em termos de quantidade de informação, o que não significa que os dados estão qualificados, ou estão higienizados, ou estão prontos para serem analisados, mas você veio dessa realidade quase distópica, como eu brinquei agora. Como é que foi chegar aqui e falar assim, cara, a gente viveu isso lá, né, falando com esse board, com esses executivos com quem você estava lá naquela imersão, nas imersões na China, etc. Como é que foi botar o pé no chão e falar com o que a gente de fato vai trabalhar quando o assunto são dados? Como é que a gente vai gerar valor a partir do que a gente tem aqui em termos de realidade? E eu imagino que isso deve ter sido um super desafio, assim. Ai, é uma sensação de mixed feelings, porque por um lado você fala, nossa, que demais. Tem muito dado, a gente tem tudo isso, tem um puta data lake. Por outro, putz, não tem engenheiro de dados suficientes para fazer isso. Ainda não tem esse data lake completamente organizado. A gente não consegue extrair tal informação. Entra numa fila XYZ que a gente não consegue dar vazão, não consegue ser tão rápido. Então, ao mesmo tempo que você fica animado, que você tem muita coisa, você não consegue dar vazão a essas demandas, né? Então, eu diria que é sempre, tipo, mixed feelings, assim. Sim. Porque é novidade, né? Isso tudo aqui. Enquanto lá, isso tá totalmente em outro estágio, você tem muita mão de obra qualificada, aqui é diferente, né? É muito caro ainda você tratar todos esses dados, conseguir analisar, você ter essa cultura. Aqui não é ainda tão trivial. Então, a gente ainda tem esses dados, mas, sendo bem sincera, não consegue utilizá-los ao nível assim, na potencialidade que poderia. Ainda de uma maneira... Exato, ainda assim não consegue utilizá-lo de uma maneira omnichannel, de maneira padronizada, consegue no físico, mas não consegue no digital. Então, não é tão trivial. Mas, assim, a gente está caminhando super bem e bem na frente da concorrência e de outros varejistas. Então, por esse lado também é animador. Sim, então, é uma via de mão. Perfeito. Essa já é uma medida boa, assim, uma métrica legal de analisar, porque senão acho que a gente cai num mar de frustração muito grande quando a gente começa a fazer algumas comparações que são irreais. Assim, putz, se você compara com Israel, você fala, nossa senhora. Se você compara com outros concorrentes aqui no Brasil, você fala, uou, estamos bem. Então, tudo uma questão de perspectiva. Muito bom, muito bom. Exato. Acho que tudo é perspectiva, é referencial, acho que eu vou colocar dessa forma. Imagino que não deve ter sido fácil para você, assim, com certeza, mas assim, eu acho que é essa caminhada, eu acho que é um pouco do que você já tem trazido. É sempre difícil navegar dentro de uma grande empresa quando você tem uma cabeça muito empreendedora, quando você vem de lugares que são mais ágeis, tem uma outra cabeça, né? Que foi meu caso. Eu não tinha essa experiência de trabalhar dentro de um lugar tão grande. Então não é fácil, não mesmo. É utópico.
As coisas Sim. acontecem dentro de uma outra dinâmica, outra mentalidade, outra cultura, outro tudo. Então, é Perfeito. complicado. Entendi. Eu não Por sei se outro você vai concordar comigo, aham. mas uma vez eu estava fazendo um processo seletivo, eu não me lembro para onde, mas eu era assim, bem novinha, continuo novinha, tá, gente? Quem estiver escutando, eu sou novinha ainda, continuo jovem, mas Ótimo. eu estava fazendo um processo seletivo. E nesse processo seletivo, eu lembro que eu fiquei questionando algumas coisas, eu estava ali participando, não avaliando as pessoas, mas eu estava ali tentando conseguir aquela vaga. E eu lembro que eu critiquei algumas coisas que eu achava que estavam em desacordo, aquela coisa, assim, quase um ímpeto natural do jovem de querer dizer como as coisas deveriam ser feitas, que está demorando, que não sei o quê. Mas que eu acho que também tem a sua beleza e tem a sua utilidade quando a gente pensa em caminhos mais ágeis ou mais fáceis ou respostas que podem, de fato, agilizar alguns processos, mas que na prática não é exatamente assim. E eu lembro que era uma empresa grande, apesar de eu não lembrar o nome agora, mas era uma empresa bem grande. E nessa época eu estava fazendo trocentos processos assim na faculdade. E eu lembro que esse gestor que estava me avaliando, ele falou, enfim, me desafiou, fez perguntas difíceis e tal. Mas uma frase que ele disse me marcou muito e que eu acho que talvez tenha relação com essa tua história, com essa tua vivência desafiadora e um pouco frustrante, mas que também te puxa e te faz pensar de outro jeito na Raia Drogasil, que foi o seguinte, ele falou, poxa, Yasmin, eu entendo tudo isso que você está falando, mas isso aqui é um gigante. Você já viu um gigante andar rápido? E aí eu fiquei paralisada. Eu não consegui nem responder, porque ele me desmontou com uma frase. É isso Foi muito, mesmo. enfim, não sei o que você pensa sobre isso. Não, exatamente, não tem como, né? Você chega num tamanho que se você não tiver essas regras, essa burocracia, a coisa desanda, né? Quando você vê, você tá com um fornecedor que tá fazendo coisa errada, e aí o risco reputacional é muito grande, você não pode correr esse risco. Então, esses processos são importantes, mas às vezes você tem que saber, para você inovar, você precisa ser um pouco mais ágil. Então, a empresa precisa aprender a flexibilizar para você testar alguma coisa. Putz, deu certo isso, você vai criar de fato um contrato comercial, beleza, entra na fila normal, estende aquele contrato, faz a análise que tem que ser feita, e aí sim aplica um método que tem que ser aplicado para qualquer fornecedor. Mas Sim. se não, se para a inovação tiver o mesmo processo que tem para o resto, esquece, você não vai inovar, você não vai fazer nada diferente. Então, enfim, é um esforço em vão. Só para falar que tem, e não tem. E aí, eu acho que é uma frustração para todo mundo e a empresa acaba se queimando no mercado. Então, Perfeito. essa parte é complicada também. Não, imagino, mas eu acho que é isso, tem que ter, para tudo tem que ter uma exceção. Eu acho que, Sim. às vezes, não só uma exceção, mas talvez quando a gente quer conquistar alguma coisa, é natural que tenha essa dose a mais de esforço, ou de quebra de regras, ou quebra de paradigma. Eu acho que nada na história foi construído fazendo Ou o que a não, gente faz todo dia. teve uma época que TI decidiu que tinha 5 projetos prioritários para cobrir uma parte do sistema legado que queria modernizar e que não ia poder dar vazão para projetos de inovação. Putz, eu falei, gente, esquece. O time estava super revoltado. Falei, gente, esquece, isso é prioridade, pensa no longo prazo. Se eles não fizerem isso agora, é para sempre que eles vão demorar com tudo e travar as nossas coisas, etc. Se eles fizerem isso e a gente ficar um tempo sem conseguir fazer, para a gente é melhor no longo prazo. Então, assim, você também precisa saber dançar conforme a música quando você está trabalhando dentro de uma grande empresa. Nossa, e gerenciar isso, essas reuniões, essas brigas de ego, o que é prioridade, o que não é. Exato.
Você entra numa outra seara. Meu Deus, não consigo nem imaginar. E, Ju, antes da nosso papo, né? Como todo mundo sabe, nenhum podcast é feito assim, a gente chega aqui do nada e começa a conversar, né? A gente tem um roteiro, a gente bate um papo antes. Se alguém não sabe, agora tá sabendo, né? Muito do que a gente conversa aqui é mais ou menos, apesar de ter esse clima de boteco sem cerveja. Mas muito do que a gente conversa aqui, a gente mais ou menos alinha, né? Tem uma conversa antes. E a Ju comentou comigo que ela quer tirar um tempo para ela, muito em breve. E aí eu queria que ela contasse um pouco sobre esse momento de repensar os rumos da carreira dela, do que ela quer para ela mesma, e comentasse um pouco sobre essa decisão e sobre a importância dela. Enfim, eu acho que você tem essa coisa muito inquieta, essa tua trajetória pouco convencional, então eu confesso que não estou muito surpresa com essa decisão, mas eu acho que é legal, assim, até para quem está nos escutando, que às vezes está vivendo esse momento ou quer se reinventar, até mesmo dentro de uma carreira executiva, mas quer testar outras verticais, outros rumos, está em dúvida com relação a muita coisa, então eu acho que seria bacana você contar um pouco dessa tua decisão e, obviamente, se quiser trazer algum spoiler, é sempre bacana, mas aí fica a seu critério. Não, a verdade é que, assim, eu vou tirar um tempo mesmo, porque eu quero pensar o que eu quero fazer. Acho que, como você falou, acho que depois do bate-papo aqui não é surpresa, né? Vira e mexe, eu tomo essas decisões que eu dou uma guinada na minha vida, né? E acho que agora vai ser uma próxima fase, né? Acho que vai dar 4 anos que eu tô na Raia Drogasil, então, enfim, acho que eu quero testar de repente outros mercados, outro aprendizado. Para mim é super importante essa parte do aprendizado, então eu quero dar uma pensada mesmo. Acho que eu não estou com pressa para decidir, porque eu quero, enfim, fazer um outro ciclo legal. Então, e não é tão fácil assim. Eu não acho que eu sou uma pessoa que, putz, vou encontrar alguma coisa no LinkedIn que tem um job description. Nenhum dos meus outros trabalhos foi assim. Sempre é conversando, uma oportunidade que alguém me indica, e aí é um negócio que a gente constrói a 4 mãos, e etc. Então, acho que, enfim, tá no momento de eu sentar, conversar com um monte de gente, e aí ir construindo o meu próximo passo, assim. E acho que essa constante provocação de repensar as coisas, e é um movimento, são movimentos que eu faço que requer coragem, porque é sair da zona de conforto, mas totalmente. Eu acho que para você crescer é necessário, assim. Perfeito. Não, eu consigo enxergar muito isso, acho admirável, acho que é um movimento que acho que se não corajoso, eu diria até saudável, assim, para de fato porque é um pouco isso, assim, eu sou muito entusiasta, assim, dessa área de comportamento digital e comportamento humano, psicologia, volto meio, eu gosto de ler sobre isso. Não tenho formação em nada disso, mas eu acho que é muito interessante pensar que, por mais que você tenha essa... e muita gente tem essa coisa disruptiva, inquieta no trabalho, mesmo estando em uma corporação ou uma empresa mais tradicional, muitas vezes, ou um emprego mais tradicional, mas que não acaba esquecendo que, assim, há 4 anos atrás, ou há 5, há 10 anos atrás, quando eu pensei esse movimento, eu era uma pessoa, eu tinha outras vivências. E a Juliana, por exemplo, né, pegando aqui o teu exemplo como convidada, a Juliana de agora já é outra pessoa. Você viveu outros desafios, então talvez esse desafio de agora, ou esse momento de carreira, esse cargo que você tem agora, talvez não esteja te representando tanto, ou mirando talvez para os caminhos, assim, apontando para o caminho que você quer, que talvez você nem saiba qual é, mas que você sente que isso aqui não é mais. Então... É um pouco isso. Sinto que eu preciso repensar. Que eu preciso tomar um para mim e repensar. Muito bom. Acho muito, muito nobre, assim, esse movimento. E corajoso. Inclusive,
encorajo aí quem tiver na dúvida. Qualquer coisa, vocês procurem a Juliana lá no LinkedIn, deem um oi, me procurem, a gente conversa, a gente faz aí um trabalho de investigação, nem que seja indicar uma terapeuta, um terapeuta. É isso. A gente chega junto numa solução bacana, assim. Eu acho que é isso, assim. A gente precisa... O trabalho é onde a gente passa a maior parte, talvez, assim. Tem aquela frase famosérrima de marketing, inclusive, que marketing incrível, que perdura aí por anos até, da Ortobon, que diz que 1/3 da nossa vida a gente passa sobre ele, sobre um colchão. Então, que a gente faça uma boa escolha quando vai pensar onde a gente está dormindo, nesse investimento que a gente faz para comprar um colchão. Então, acho que o trabalho, se a gente parar para pensar, talvez ele seja um colchão também, porque a gente passa muito tempo no trabalho. Então, né? Acho que ele precisa ter a ver com esses objetivos, com aspirações, enfim, acho que sem querer romantizar, obviamente, né? Que querendo ou não, é uma relação aí de produtividade, de entrega, de contribuição, seja, né, social ou enfim, para o nosso país, ou seja lá para onde for. Não deixa de ser uma mão de obra ali, um trabalho. Mas acho que precisa ter uma dose de sonho também. Talvez ele entre naquele pilar ali, daqueles pilares do empreendedorismo lá atrás que você comentou da McKinsey. Eu acho que talvez tenha a ver também para o lado pessoal, talvez trabalho. Eu acho, é um outro terço da sua vida, então precisa gastar bem. Perfeito, Ju. Muito bom, muito bom. A gente está chegando para o nosso quadro final. Nossa, a gente fala muito, gente, nesse podcast. Como a gente fala. Eu amo esses papos, assim, são os melhores. Mas fico feliz que a gente consegue escolher bem os nossos convidados e o papo rende. Isso que é bom. Já vamos para a Smart Dica, que é o nosso quadro de encerramento, nosso quadro onde nossos convidados trazem dicas para quem quer se aprofundar no assunto desse episódio. E aí, obviamente, podendo ser um livro, um filme, uma palestra. O perfil da Ju, que está aqui com a gente, vai estar na descrição do episódio. Não precisa se desesperar, não precisa ficar nervoso tentando saber como é que escreve esse sobrenome dela, que é muito difícil. Mas vamos lá, Ju. Qual que é a sua Smart Dica? Então, uma delas, são duas, né? Uma se complementa a outra. Um é um livro que eu adoro ler, que chama Think Again, do Adam Grant. É um livro, bom, que como diz minha trajetória, o que acredito é a importância de você sempre repensar e se provocar, né? Se questionar de tudo que você está fazendo, tanto no âmbito da vida pessoal quanto da vida profissional. E aí vai de encontro ao que a Raya Drogazil fez quando se questionou do que era a farmácia do futuro, vai de encontro ao que eu estou fazendo agora na minha vida, de questionar do que eu quero para mim na minha vida profissional, do que eu já fiz na minha vida pessoal, de sempre questionar do que eu estou fazendo, do que eu quero para mim. E aí esse livro traz muitos exemplos, traz uma metodologia de como fazer isso. Então eu acho que é um livro que vale a pena ler e sempre reler. E aí tem um frame que chama Ikigai, né? Que é uma metodologia japonesa que você faz para entender o que você quer fazer, pensando na intersecção daquilo que você ama, o que você é bom, aquilo que você é pago para fazer e o que o mundo precisa. Para você começar a entender, tipo, por onde você pode começar, né? Um negócio que também é sempre legal olhar para você pensar. E aí tem até o livro do Ikigai que eu aconselho a ler, que é super bacana. Então, são duas dicas que eu acho que me ajudaram bastante e que são coisas que eu sempre releio de tempos em tempos. É aquele seu livro de cabeceira, a gente pode dizer? São livros de cabeceira? São 2 livros de cabeceira. E até o Ikigai é um negócio que você pode ler sobre isso na internet. E o Think Again é um livro que, sim, acho que os dois vale a pena ter na cabeceira, mas o Ikigai, quem quiser baixar, tem um gráfico disso no Google, dá para, enfim, dar uma olhada nos pontos que eu falei aqui agora. E o Think Again, acho que é um livro que vale a pena ler.
Perfeito. Eu vou aproveitar que você estava falando disso, me veio aqui uma dica que eu vou dar, no caso. Ele é um livro muito interessante, que eu gosto muito e que eu acho que tem muito a ver com isso que você está trazendo. Que ele sempre me ajuda quando eu tô com alguma... A Zara vai ficar de plano de fundo aqui, né? A Zara, minha dog. Quem tá escutando, ela tá aí, o latido é forte porque ela é grande. Mas... o legal desse livro é que ele, de fato, ajuda a gente a fazer melhores, boas perguntas. E aí podem ser perguntas em qualquer âmbito da nossa vida. Eu acho que tem muito a ver com isso que você está trazendo, dessa intersecção entre áreas da vida, entre paixões possíveis, missão de vida, o que quer que a gente queira pensar aí, enquanto a gente está nesse planeta. Então, ele se chama A More Beautiful Question. Ele é do Warren Burger. Gente, muito R, né? Muito... Eu vou colocar tudo na descrição do episódio, muito shovels, pra gente ficar aqui tentando saber. E eu queria achar ele em português. Cadê que eu tô achando? Não tô achando, eu queria achar o título dele em português. Cadê? Em português com o nome de... Calma aí que eu achei aqui. Uma pergunta mais bonita. E aí, eu vou traduzir aqui o subtítulo, porque não estou achando aqui o subtítulo traduzido na versão. Eu tenho ele aqui, ele é meu livro aqui distante, que é o poder de questionar, o poder das perguntas para trazer, né, como é que eu posso dizer? Para trazer, assim, para a gente ideias que sejam... arrebatadoras, ideias que sejam disruptivas, que quebrem paradigmas. Então mas numa tradução livre aqui, é mais ou menos isso. Eu quis comprar o livro em inglês até para praticar mesmo. Mas tá aí disponível, tem em livraria, é fácil de comprar, não achei nada complicado quando eu fui buscar. Inclusive em inglês consegui encomendar e veio. Mas eu acho que é uma dica bacana que, se por acaso correlaciona com tudo que a gente conversou nesse episódio. É um livro que eu gosto muito. Ju, queria te agradecer pelo seu tempo. Quem quiser saber mais, o meu LinkedIn tá aí, né? Isso. Quem quiser saber mais, fucem Juliana, entendeu? Até porque o LinkedIn de Juliana agora vai virar basicamente um ambiente pra gente saber spoilers. Porque agora a gente vai precisar saber o que vai acontecer com Juliana na segunda temporada. A terceira, a quarta, já não sei mais. Então, vão lá, entendeu? Sigam pelo menos. Se vocês não quiserem se conectar, estão com vergonha, sigam. Porque a gente precisa... Eu preciso saber. Como uma pessoa curiosa que trabalha com comunicação, eu preciso saber o desfecho disso. O desfecho não, na verdade... Foi animada. Muito bom, Ju. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Tomara que a gente se encontre em outro episódio ou na vida, nessas andanças. E, pessoal, obrigada pelo tempo de vocês. Curtam aí, avaliem esse episódio se vocês tiverem gostado, tá bom? E até o próximo Smart Data Talks. Obrigada!